Bom dia pessoal, tudo bem? Então pessoal, a gente inicia o conteúdo dos cordados na página 580 do livro de vocês então. Primeiramente quero agradecer a todos, terceiro ano, pela compreensão, pelas atividades feitas em aula, exemplo a plataforma ali do Google, certo? Onde todos se empenham, todos fazem a atividade. Gostaria de agradecer então a todos pelo empenho, ok? Continuem assim. Então pessoal, no livro começa na página 580 os cordados, certo? Então vocês vão pegar o caderno, vão colocar a data do dia 8/4/2020, colocar o título Os Cordados. Então pessoal, os cordados no aspecto geral, cordado, corda, significa o quê? Uma característica, uma sustentação seria para o corpo de um indivíduo, ok? Então os cordados no aspecto geral, cordados, aspectos gerais. Então pegando o livro ali na página 580, a gente segue falando que os cordados, ou do filo Chordata, dividem-se em cordados não vertebrados, que são representados pelos cefalocordados e tunicados, ou também chamados de urocordados, ok? Esses são os seres não vertebrados. Agora os seres vertebrados são representados pelos agnatos, pelos peixes cartilaginosos e ósseos, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Em pelo menos uma fase da vida, eles apresentam fendas branquiais, notocorda e tubo nervoso dorsal, certo? Então essas são as características dos cordados. Os cordados, então, o próprio nome já associa alguma coisa, corda, sustenta, então seria uma característica dos cordados. Depois a gente tem fendas faríngeas. O que seria fendas faríngeas? Os embriões dos cordados apresentam fendas nos lados da faringe. Em torno dessas fendas desenvolvem-se estruturas esqueléticas chamadas de arcos branquiais, que sustentam as brânquias. Então, em aves, répteis, mamíferos, as fendas faríngeas só aparecem durante o início do desenvolvimento embrionário, fechando-se logo. Não há brânquias em nenhuma etapa da vida, tá? Então, os seres branqueados, o ser que tem brânquias, por exemplo, são os peixes, os peixes ósseos, que têm as brânquias, e essas brânquias, que fica mais na posição da cabeça, as brânquias são protegidas por uma camada óssea chamada de opérculo. Então, o opérculo é como se fosse uma proteção para as brânquias, ok? Outra característica, então, dos cordados seria a notocorda. Então, pessoal, é importante ali vocês fazerem algumas anotações referente a isso, pegar o livro, fazer uma leitura sobre os cordados, o início dos cordados ali. Depois eu vou passar mais uma série de questões ali, de atividades para vocês pesquisarem, algumas, referente então ao início do estudo dos cordados. Em seguida, então, a gente fala da notocorda. Notocorda seria o quê? É uma membrana, é um bastão fibroso que vai sustentar o corpo do animal, ok? Então, notocorda. Seguindo ali no livro, no dorso dos embriões dos cordados, entre o tubo nervoso e o tubo digestório, forma-se um bastonete longitudinal flexível. Então, seria a notocorda, que é esse bastão fibroso que vai sustentar o corpo do animal. Por exemplo, aqui a gente tem a
o anfioxo, né, que é um pequeno cordado marinho, cerca de 5 centímetros mais ou menos. Isso vocês já viram também na parte no primeiro ano, acho que a gente viu alguma coisa sobre notocorda, sobre a assídia, sobre a anfioxo, né? Tá? Então esse peixinho aqui ele não tem coluna vertebral, ele tem como se fosse um bastão fibroso chamado de notocorda. Isso sustenta o corpo dele. A notocorda nos cefalocordados. Quem são os cefalocordados? Por exemplo, cefalocordados, então são representados pelas assídias, né? Cefalocordados. Perdão. Enfim, pessoal, deleta essa partezinha ali. Tá, então voltando ali a notocorda. Tá, isso aqui tá, pessoal, fazer uma leitura dessa página aqui, ok? Depois a gente tem ali a parte evolutiva dos animais, começando aqui nos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, tá? Tubo nervoso dorsal. Nos embriões dos cordados, um tubo nervoso dorsal é a única forma forma-se acima a notocorda. Nos vertebrados, a extremidade anterior desse tubo desenvolve-se e diferencia-se no encéfalo, enquanto a outra parte dá origem à medula espinal. Encéfalo e medula espinal constituem o sistema nervoso central. Apenas os cordados possuem tubo nervoso dorsal. Na maioria dos invertebrados, os cordões nervosos são maciços, estendem-se pela região ventral do corpo. Agora a gente tem então ali a questão dos cordados não vertebrados, certo? Vamos estudar então a partezinha dos não vertebrados, que a gente já viu que é a assídia e o anfioxo. Então são todos marinhos, distribuem-se em 2 subfilos, que seriam os tunicados ou urocordados. O subfilo então é tunicata ou urocordata. São representados então pela assídia, cefalocordados ou cefalocordata, que são os anfioxos, certo? Vamos falar um pouquinho da assídia então, que seria nessa figura aqui, a assídia, né? Figura 3, certo? Essa figura colorida azul seria a assídia. Assídias são animais filtradores. Sua forma adulta é séssil e a larva é nadante. O corpo é revestido por uma tunicina polissacarídeo semelhante à celulose. Tá, pessoal? Então essa partezinha vocês podem fazer uma leitura, certo? Colocar uma explicação o que é assídia, o que é um anfioxo. Vocês podem fazer o desenho do anfio. O desenho até vai estar numa atividade que eu vou passar para vocês. É o desenho do anfioxo. Agora da assídia não vai ter aqui. Então eu peço para vocês fazerem uma assídia, né? E colocar ali a questão o que sustenta o corpo dessa assídia. Será que tem coluna vertebral ou não? Não, a assídia não tem e o anfioxo também não tem coluna vertebral. Por isso eles são chamados de cordados não vertebrados, ok? Depois a gente tem ali a respiração da assídia, é branquial e não existe órgãos excretores. E os resíduos, por exemplo, a amônia principalmente, são eliminados por difusão. Depois a gente tem os cefalocordados, né? Tem poucos centímetros de comprimento, corpo achatado.